A graça e a paz esteja contigo, minha irmã, meu irmão. Hoje é o 7º domingo após Pentecostes. E eu convido para um momento de reflexão, momento de aquietarmos-nos diante do Senhor, momento também de permitir com que Deus fale ao nosso coração e à nossa mente. Da palavra de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, diz assim: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Esta palavra possa nos acompanhar neste dia, do cuidado, da paixão de Deus por nós, do convite de nós acompanharmos e seguirmos a sua palavra, guardarmos a palavra de Deus. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos um hino. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero louvar-te. Motivados pela palavra de Deus, motivados pela palavra que nós cantamos, pelo louvor a Deus, eu te convido, minha irmã, meu irmão, a confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Ó gracioso Deus, nós te confessamos a nossa culpa. Nós reconhecemos, ó Senhor, que andamos distante da tua palavra. Reconhecemos que não temos seguido os teus passos e os teus mandamentos. Não temos obedecido aos teus mandamentos, Senhor. Ó amado Deus, eis-nos aqui, na tua presença, diante da cruz do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu, deu a sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Reconhecemos, Senhor, o nosso pecado, a nossa indiferença para contigo. Reconhecemos a indiferença e a distância para com o irmão e a irmã. Ó Deus, pesa-nos o peso do pecado. Pesa-nos, Senhor, a culpa por palavras, omissões, por gestos que fizemos de mal contra as pessoas e também pela distância que ficamos de Ti, amado Deus. Eis-nos aqui, Senhor, neste dia. Fala conosco.
Aquieta-nos, Senhor, em Tua presença, para que possamos Te ouvir. Em nome de Cristo. Amém. Diante desta confissão, a palavra de Deus nos diz: então eu te confessei o meu pecado e não te escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste os meus pecados. A ti que confessou o pecado e dele se arrependeu, eu anuncio o perdão de Deus em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O mundo geme, o mundo chora, o mundo sofre, o mundo necessita da misericórdia e da piedade de Deus. Clamemos ao mundo, clamemos ao Senhor, para que a misericórdia possa nos envolver e envolver o mundo. Olhemos para o irmão, para a irmã, que necessita de socorro. Oremos. Senhor Deus, gratos te somos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Gratos te somos, Senhor, porque Tu vem até nós, Tu cuida, Tu nos ampara, nos sustenta e nos envia pelo caminho, Senhor. Podemos dia após dia experimentar a Tua segurança e a Tua presença. Em nome de Cristo, amém. Convido para cantarmos um hino. Convido para ouvirmos a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 14 até 29. Ouçamos a palavra do Senhor. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: este homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista.
Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes o mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Até aqui a palavra do Senhor. Querida irmã, querido irmão, a história de João Batista, ela é conhecida, ela é muitas vezes citada e recitada, a história de João Batista. É aquele homem que veio antes de Jesus e começou a falar de que estava chegando aquele do qual ele estava preparando o caminho para que estava a vir, o Filho de Deus. E João Batista, então, alguém que era, diante das pessoas, o pessoal comentava que era alguém diferente. Hoje nós diríamos assim, alguém mais excêntrico, pelo jeito de se vestir, de uma forma muito simples, do jeito não no luxo, nada na riqueza, se alimentava, diz a Bíblia, com gafanhotos e mel. Alguém que vivia de uma forma muito simples, mas que tinha uma palavra, que tinha uma autoridade quando anunciava, que deixava as pessoas impressionadas. Inclusive o Herodes, que é o que está no centro de toda a história também, de ficar impressionado e de gostar de ouvir João Batista falar. A mais alta autoridade ficava encantada ouvindo as palavras de Herodes. E João Batista pegava pesado com Herodes, apontava o dedo para ele. E esse João Batista, então, que vem preparar o caminho para Jesus, é aquele também que depois vai batizar Jesus. Então, este homem tem na história cristã, ele tem um papel importante, não nele mesmo, mas naquilo que ele faz, porque ele anuncia que Cristo está aqui, que o Cristo chegou, que o Messias esperado estava ali. E este homem, por causa das suas palavras, por causa da forma como que ele dizia para as pessoas, ele começou a também ser tanto amado como odiado.
Herodes, por um lado, ficava impressionado, mas a sua esposa se sentia acusada por Herodes. Herodes também se sentia acusado por João Batista. A Herodias se sentia acusada por João Batista, por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles estavam fazendo, pelo pecado que eles cometiam. E João Batista anunciava a palavra, o chamado ao arrependimento. Arrependam-se, porque está vindo aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. E dentro desse contexto, dentro da nossa história, a esposa de Herodes decidiu terminar com João Batista, eliminando ele. Pensa um pouco comigo, minha irmã, meu irmão. Muitas vezes alguém é pego em alguma mentira, comete alguma infração, comete algum pecado. O mais difícil é assumir e dizer: eu errei, eu pequei. Mas ao invés disso, nós pegamos e começamos uma construção de desculpas, vamos colocando um tijolo sobre o outro, as desculpas para podermos ter argumentos e ter razão. Nós nos escondemos atrás de mentiras, nós articulamos, nós vamos aumentando. E assim é a história, a nossa história bíblica, aonde que de repente, para encobrir o seu pecado, cria-se uma outra história para apagar, para eliminar aquele que aponta para o nosso pecado. E assim foi feito. As mentiras, as difamações, ou a raiva que se tinha para com João Batista, levaram a que ele fosse também morto, para encobrir, para que ele não acusasse, não apontasse mais o dedo para o pecado de Herodes e de sua esposa. E com isso ele perde a sua vida, perde por falar a verdade, perde por falar a palavra de Deus, a palavra que quer reconstruir e quer restaurar, a palavra de Deus que quer chamar ao arrependimento. Herodes e a esposa decidiram não se arrepender, mas fizeram artimanhas para dar sumiço naquele que dizia a verdade de Deus. Portanto, João Batista morre por falar a verdade, por chamar ao arrependimento aqueles que estavam em pecado. E os que estavam em pecado fazem de tudo para encobrir. Minha irmã, meu irmão, será que nós nunca fizemos isso? Será que nunca usamos argumentos e desculpas para encobrir coisas que nós fizemos errado? Qualquer coisa, qualquer situação, nós usamos então a desculpa: foi o outro. Sempre eu acho muito interessante as mães com os seus filhos. Quando os filhos fazem alguma arte, aprontam alguma coisa, quando os filhos cometem algum delito, é muito interessante que as mães dizem, as mães daquele que cometeu também a infração, o pecado, vai dizer: foram as más companhias do meu filho. As mães daqueles que são as más companhias também vão dizer: o meu filho, minha filha, ele cometeu esta questão toda, ou fez isto e fez aquilo, por causa também das más companhias. Ou seja, todos nós vamos cometer coisas por causa das más companhias, não porque nós tenhamos cometido, não porque nós sejamos maus, mas porque os outros são maus. É muito interessante este argumento, normalmente dos pais também, das mães e dos pais, o argumento para defender os seus filhos. Porque é difícil de reconhecermos que os nossos filhos
também cometem pecado, que os nossos filhos também são maus. E assim nós usamos essas formas de desculpas para encobrir quem de fato nós somos, o que nós somos. E João Batista a história de João Batista vem para mostrar o nosso pecado, a nossa face pecadora, o nosso jeito de lidar e também de cometer pecados e maldades. Quem não foi como a esposa, aquela esposa que resolveu matar João Batista? Talvez e certamente nós não tenhamos mandado matar ninguém, mas muitas vezes em palavras nós tenhamos matado outras pessoas que nos questionaram, que apontaram o dedo para nós, que mostraram o nosso pecado. Nós imediatamente as agredimos, difamamos elas ou tentamos tirar a credibilidade delas. Ah, mas ela também faz isso, ela também fez isto, ele também fez isto, para tirar a credibilidade daquele que mostrou o nosso pecado. Jesus, aquele que veio como também atrás do João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus. João Batista disse: aquele que há de vir, aqui está aqui já, eu não sou digno de me colocar na presença dele. E este, o Filho de Deus, também, quando ele apontou para as autoridades, apontou para o povo e disse: raça de víboras, as pessoas começaram a articular, a criar artimanhas para se livrar de Jesus. A liderança religiosa, em todas as suas reuniões, estava pensando e refletindo qual é a forma, qual o jeito que nós vamos usar para nos livrar de Jesus. De que vamos acusar? Essa era a única pergunta das reuniões ainda, das pessoas que lideravam o povo de Deus. A liderança, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, todas essas pessoas nas suas reuniões ficavam pensando qual o plano, qual a artimanha para se livrar de Jesus. Muitas vezes, nenhum de nós vai dizer: eu quero me livrar de Jesus. Não. Mas muitas vezes nós vamos dizer para irmãos e irmãs: eu vou caluniar, eu vou difamar, eu vou me afastar, eu vou dar um jeito para que o irmão e a irmã não fiquem me apontando o dedo, mostrando o meu pecado e a minha culpa. Com isso nós entendemos e achamos que estamos livres. Não estamos livres. Todo aquele que agride, todo aquele que difama, todo aquele que mata o seu irmão com palavras, com olhares, com indiferença, todo aquele que massacra, irá responder diante do Senhor, porque provocou sofrimento, dor e morte no irmão. Tudo isto me faz ser e acontecer por querer encobrir o meu pecado, encobrir a minha culpa. Minha irmã, meu irmão, eu desejo que esta palavra de João possa nos fazer refletir sobre o aquietar-se diante de Deus para ouvirmos a palavra que nos chama ao arrependimento, a palavra que nos chama a uma transformação, para podermos olhar, em primeiro lugar, para nós mesmos, olhar quem nós somos e o que nós somos, olhar e reconhecer a nossa culpa e clamar ao Senhor: ó Senhor Deus, transforma a nossa vida, transforma, tira-nos deste vale da morte para estarmos em Tua presença, transforma-nos para a vida. E eu desejo isto para Ti neste dia, minha irmã, meu irmão, que Tu possas também experimentar na Tua vida este renascer, esta transformação, e que também você possa perceber
que o teu pecado é por Cristo perdoado. No início eu falei, quando eu não mais me escondi o meu pecado, quando eu revelei o meu pecado diante do Senhor, o Senhor foi justo e fiel para perdoar todo o meu pecado. Querida irmã, querido irmão, reflita nesta palavra neste dia. A palavra que te chama ao arrependimento e uma vida nova, transformada. E você não precisa mais ter medo e te esconder atrás daquilo que você não é, ou criar fantasias e mentiras para encobrir quem você é. Diante do Senhor, ao assumir quem nós somos, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar quando nos arrependermos. Que Deus te acompanhe e te guarde e também conduza a tua vida. Amém. Neste Senhor, que é fiel e justo para perdoar o nosso pecado quando o confessarmos, nós queremos também confessar a nossa fé neste Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero lhe convidar também para um momento de oração, de intercessão, por pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes, pessoas que estão se recuperando, também famílias enlutadas. Lembro pela recuperação da cirurgia da Annie Zwick, também por ela, também pela sua recuperação, por toda a sua família. Também continuamos orando pelo senhor Walter Schroeder, que teve alta hoje, já está em sua residência, se recuperando depois de um longo tempo internado na UTI. Damos graças a Deus pelo seu retorno. Também pela saúde da senhora Lorena Zivert, pela saúde do senhor Ivo Mittank, pela saúde da Vali Weyer, pela saúde da senhora Ivete Dockhorn, pelas famílias enlutadas Gens, pelas famílias Schweig, também pela família enlutada do senhor Ilio Hens, pelo falecimento também da sua mãe. Também pedimos oração pela Grace e pelo Carlos Tio. A Grace estará em trabalho de parto nesta semana. Também que Deus esteja conduzindo as mãos dos médicos e conduzindo também a Grace, o Carlos e toda a sua família e também essa pequena vida que está chegando. Convido então para orarmos. Querido Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos desmascara. Não precisamos mais nos esconder atrás de mentiras, atrás de qualquer outro argumento, Senhor, para encobrir a nossa maldade e o nosso pecado. Tu nos conheces, tu conheces as nossas palavras antes mesmo de nós pronunciarmos. Querido Deus, somos gratos que tu nos dás esta palavra para nos chamar ao arrependimento. Essa tua palavra, Senhor, para nos conduzir para uma vida nova. Graças te damos, Senhor, porque tu olhas com este amor para as nossas vidas, porque tu não desistes de nós e nem te afasta, Senhor. Ó Deus, acompanha a todas as pessoas doentes, angustiadas, aflitas, as pessoas que estão sofrendo, para que tenham força, para que tenham ânimo, Senhor, em sua vida. Te damos graças
pelas vidas que são restauradas pelo Teu poder e pelo cuidado, Senhor, das mãos de tantas pessoas que as cuidaram. Ó Deus, também colocamos o nosso país em Tuas mãos, para que Tu dês sabedoria às autoridades e que eles possam governar e administrar nosso país com a Tua justiça, Senhor. E ao povo brasileiro também, que tenhamos um coração sábio e humilde para Te ouvir, Senhor. Ó Deus, tudo que nos pesa, tudo que nos é triste, bem como aquilo que nos alegra, nós colocamos em Tuas mãos, orando a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, o Todo-Poderoso, te acompanhe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz hoje e para todos sempre. Amém. Tenhamos uma abençoada semana e fiquemos nesta paz do Senhor, esse Senhor que nos conhece e que nos chama para estarmos em sua presença. Convido para cantarmos um hino. Entrou